Ontem eu não comentei nada, né? Mas ontem eu voltei de uma semana no Pantanal. E aí vocês vão perguntar, mas como é que eu consegui fazer os artigos e deixar tudo no esquema e aí ir para o Pantanal? Eu fiz meu filho me convidou, né? Papai, agora vamos pescar, eu estou de férias, vou te levar e vambora, vambora. Eu falei, beleza. E aí aquilo ficou na minha cabeça durante um tempo, como é que eu ia resolver, né? Aceitei o convite, mas tinha que continuar o ritmo da escola, né? E aí na semana passada eu me concentrei e fui fazendo os artigos todos, projetando, né? Até ontem, terça-feira, quer dizer, eu já tinha todos os artigos prontos, os áudios prontos e fui mandando para vocês. Foi uma experiência muito interessante. Eu nunca tinha ido, né, para o Pantanal. A gente vai para para uma fazenda na beira de um rio. Do rio a gente pega um barco, vai pescar, muita gente pescando, pessoal mais da terra, né? E foi uma experiência única, principalmente de estar com meu filho, dois, né? E estar curtindo aquilo. E aí, show. E o mais interessante é o ritmo de trabalho, quando a gente trabalha com conceitos, né? O ritmo de trabalho, ele se modifica. Eu volto, eu percebo, né? Que é como se você tivesse assim, agora você tem que voltar ao ritmo. Eu fiz um ritmo alucinante para produzir tudo e agora está na hora de voltar ao ritmo. E agora eu fiz uma novidade, uma mudança aqui na produção dos meus áudios, dos meus vídeos, que são os insights. Eu vou tendo insights, criei um espaço para ir salvando os insights e aí trabalhando nos insights. Até há duas semanas atrás eu estava trabalhando, já falei isso, estava trabalhando no detalhamento, sintetizando livros. E agora eu estou mais trabalhando com esses insights. Então, o insight desse artigo, né? Vamos lá. Inovação pessoal e a sabedoria progressiva. E a inspiração para esse artigo vem do livro que eu comecei a ler, não terminei, então já não vou entrar no detalhamento dele porque eu não terminei, mas é um livro interessante, que é o seguinte, é o livro do CEO da Pixar, aquela empresa de produção de vídeos, né, de filmes, Ed Catmull. O nome dele é esse, Ed Catmull. O livro Criatividade S.A. Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração. Aí tem uma frase que talvez tenha sido assim, um insight que me levou para escrever o artigo, os filmes da Pixar inicialmente não são bons e nosso trabalho é fazer com que passem de lixo para não lixo. E eu acho essa ideia da inovação bem interessante. E aí eu acho que a gente, quando vai falar da inovação pessoal, a gente tem que se colocar como burros. A melhor forma da gente se enxergar como pessoas é a gente admitir que a gente é burro pra caramba. Né? Eu sou burro pra caramba. Hoje aconteceu um negócio bizarro. Eu viajei, né, eu deixo aqui a Luísa, que é uma faxineira maravilhosa, o Ikigai dela, pelo menos aqui, ela é muito caprichosa, e eu deixo aqui para ela limpou tudo, etc. Tal. Limpou aqui, eu tenho uma iogurteira que eu faço queijo e iogurte, e aí deixei a iogurteira, ela limpou, deixou aqui em cima da bancada. Aí eu botei o iogurte para fazer, que não tinha, liguei no automático, eu tenho um filtro de linha, liguei, mas a iogurteira não estava ligada no filtro de linha. Eu fui no automático, liguei, como sempre ligo, mas ela tinha limpado e não botou na tomada. E aí quando chegou no meio da noite que eu acordei para ir ao banheiro, eu olhei assim e falei, vou tirar agora. Já deu as 10 horas, né, umas 10, 12 horas. E simplesmente eu não tinha ligado na tomada. Tive que recomeçar todo o processo ligando na tomada. Aí você vai falar, cara, que burrice. A gente é burro. A gente é burro. Eu botei também um negocinho de tempero
aquele quinor galinha, eu botei no lugar, puxei o café para botar, caiu aquilo tudo, esparramou tudo no chão, os quadradinhos, né, do quinó. E aí eu falo, burrice, eu preciso arranjar um outro lugar, arranjei outro lugar. Mas eu acho que é isso que faz a diferença na vida da gente. É quando a gente assume que a gente é burro. E aí a burrice não passa a ser mais um problema, uma descoberta, eu sou burro, tá vendo? Já estou de novo fazendo besteira, de novo fazendo besteira. Não. Fazer besteira faz parte do processo de autoconhecimento de vida de todo mundo. E quando ele diz que todo filme dele passa do lixo para menos lixo, a gente passa do mais burro para o menos burro. E a gente não fica com problemas, não fica se sentindo mal por estar errando. Porque é assim mesmo que funciona, né? Abro aspas para o Nepô. Acredito que este é o DNA da inovação grupal e pessoal. Admitir que sempre passamos na vida de sonhos capengas, burros, inexperientes, na direção de algo melhor. Mas nunca perfeito. Sempre aprendendo, sempre precisando aprender. Nunca devemos nos iludir que já chegamos lá. Para os sapiens não existe o alto da montanha, pois nós mudamos e a montanha muda. Aí vou lembrar o Heráclito, né? A gente nunca entra no mesmo rio, porque nós não somos o mesmo, nem o rio é o mesmo. Mas aí eu acho que a gente vai ter uma diferença, e uma diferença importante, porque nem todo mundo está nesse processo de melhorar a burrice. Tem muita gente que... Aí eu dividi, né? Eu primeiro tinha pensado em burrice em espiral e burrice em carrossel, mas eu acho melhor trabalhar com a ideia da sabedoria. Uma sabedoria em espiral, que é uma sabedoria em processo, é uma sabedoria que está avançando, que vai aprendendo com os erros, e uma sabedoria em carrossel, que a pessoa está o tempo todo, que ali na psicologia o pessoal chama de neurose, né? É você estar o tempo todo indo, não aprendendo com os processos. E aí você repete os erros e repete os erros. Né? Sabedoria em espiral. Aquela que vamos aprendendo e reduzindo nossa taxa de burrice no tempo, criando mandamentos a partir dos erros. E a sabedoria em carrossel. Aquela que não vamos aprendendo e não vamos reduzindo nossa taxa de burrice no tempo, repetindo erros parecidos. Né? Fato é que dentro de nós temos, em alguma medida, a fantasia de estarmos prontos em um eterno e progressivo processo. Né? Temos que tirar dentro de nós essa fantasia que estamos prontos e caminhar, né, num eterno e progressivo processo que só termina quando morremos. Aí eu botei a variação. E aí a gente tem sempre, e aí a gente é o ganho aqui da nossa visão de cenário, sempre a gente está vendo o mais centralizado e o menos descentralizado. Tudo que a gente faz na análise, isso aí é uma característica da Bimodais, tudo que a gente faz em termos de análise da sociedade, a gente vai ver os ambientes de sobrevivência, os efeitos do ambiente de sobrevivência mais centralizado e os mais descentralizados. No mundo mais centralizado e menos inovador, há essa tendência de vender a ideia de um sapiens mais fechado e menos aberto, e vice-versa. No mundo mais descentralizado e mais inovador, há essa tendência de vender a ideia de um sapiens mais aberto e menos fechado, mais singularizado e, no outro caso, mais pasteurizado. E aí a gente sempre está trabalhando. E quando você vai ler toda essa literatura de inovação pessoal, as pessoas não trabalham com esse cenário, né? Não conseguem enxergar esses processos. Bom, aí tem uma coisa que a gente já observou, que aí eu quero enfatizar, a ideia de transformar os erros em mandamento. Uma boa prática para operar na sabedoria em espiral é criar o hábito de sempre procurar transformar os limões da vida em limonadas, ou erros em mandamentos. Aí tem um ditado judaico que
eu ouvi e acho bem legal, que é, abro aspas, Deus me assuste, mas não me castigue. Ou seja, que eu cometa erros, que eu até me assuste, e aí eu me lembro sempre, aí vou lembrar vocês da história que foi para mim marcante, e aí, na verdade, eu transformei o limão na limonada, foi quando eu deixei uma panela queimando, eu saí de casa, aqui o fogo estava em fogo baixo, e eu não reparei, ainda estava na minha fase, digamos assim, na primeira etapa aqui da minha vinda para cá, ainda estava com a cabeça na lua, eu deixei a panela, saí de casa e deixei a panela ligada. A panela queimou, não pegou fogo nada e tal, levei um susto, né? Mas não fui castigado, porque o castigo seria, sei lá, ter aumentado o fogo, imagina. E aí a gente tem um problema de um incêndio por causa de uma coisa desse tipo. Aí eu falei, cara, e olha como é que eu transformei, olha aí galera, como é que eu transformei isso numa limonada. Primeiro, eu estou falando isso para vocês. Estou, mais uma vez, falando isso para vocês e assumindo a minha burrice. Porque isso seria um papel de ter vergonha. Cara, eu não vou contar para ninguém, mas, cara, eu deixei uma panela no fogo. Como é que eu, Nepô, com 64 anos, que já publiquei alguns livros, deixo uma panela no fogo? Não, ao contrário. Eu continuo fazendo burrices. E continuarei fazendo burrices. A diferença é como é que eu lido com essas burrices, o que eu aprendo. Aí, na questão da panela, você já sabe disso, o pessoal endógeno já está careca de saber, o que eu fiz? Número 1, sai de casa. Ao dormir fora de casa, como foi nessa viagem, desliga o gás. Então isso passou a ser um mandamento para mim. Então toda vez que eu vou sair, puf, eu desligo o gás. Então não tem erro. E a outra coisa, pode ser que eu vá dar uma descansada, eu vá dormir de noite, né? E pode ter alguma coisa no fogo, acabou de cozinhar, tira do fogo. Cara, isso passou para mim ser uma regra tão grande. O meu fogão nunca tem nada em cima. E eu vou na casa das pessoas, eu vejo as pessoas deixando panelas em cima do fogão. Para mim, é um mandamento. Virou um mandamento. É aquela coisa assim, os 10 mandamentos, as máximas, e pronto, aquilo passou a ser. E acabou. Então, o risco de acontecer de novo é praticamente zero. Né? E aí a gente vai trabalhando. Botei até aqui, né? O mandamento é o seguinte: cozinhou, a panela do fogão tirou. E aí também faço, por exemplo, na escada. Né? Meu irmão me deu esse toque, e aí eu, hoje, toda vez que eu vou descer a escada, seguro o corrimão. Subindo e descendo a escada, seguro o corrimão. Aí eu boto, né? Vai descer a escada, meu irmão? Seguro o corrimão. Para fixar. Porque tem gente sem querer, você está preocupado, está ali com não sei o quê, dá uma tropeçada, pronto, apertou o corrimão, segura. E não vai cair lá de cima, né? Aí, nesse momento, volta o papo do caderninho. Né? Quando a gente tem uma determinada situação, essa das panelas, seja ela qual for, em que a gente tem alguma coisa que vem e fala, caracoles, como é que eu deixei isso? Ih, meu Deus, como é que... E aí, em vez de ficar criando uma teoria sobre você, né, você vai, e aí eu coloquei aqui uma regrinha, melhorei a história do caderninho que eu botei. Passo 1. Quais são os sentimentos que afloraram de repente e passaram a ocupar um espaço na minha mente? Isso aí vem no processo da sabedoria progressiva, vem no processo de desemburramento. Vamos desemburrar, vamos nos ficar menos burro. Então vamos conhecer os nossos sentimentos, vamos conhecer aquilo ali que está nos tomando. E aí a gente vem. Segundo, o que devo fazer para superar, e aí é novidade, conjunturalmente esse problema para poder limpar a mente sobre ele. Isso é uma coisa que eu estava conversando hoje com o Fábio na mentoria, que é muito importante, porque normalmente quando a gente tem um problema, principalmente com outras pessoas, a gente quer provar para alguém alguma coisa. Pô, como é que esse cara fez isso comigo? Né? Me lembro aqui de várias situações em Teresópolis minhas e com outras pessoas. Pô, esse cara, o que esse cara fez comigo? Por que ele não sei o que, papá? Na verdade, essa não é a métrica. A métrica não é provar para ninguém absolutamente nada. Quando você tem uma crise, você tem que ver o seguinte: qual é o menor tempo possível, e isso eu falando conjunturalmente, para que aquilo fique na sua cabeça. Uma mente
que opera no filé, em que você escolhe o seu Ikigai, que você quer se concentrar no seu Ikigai, no meu caso, lidar melhor com o mundo digital, ajudar as pessoas a lidar melhor com ele, entender tudo isso, esse é o meu filé. A questão da panela é osso. Então, quanto menos tempo eu passar no osso e quanto mais tempo eu passar no filé, melhor. Então, eu tenho que ver conjunturalmente como é que eu resolvo rápido essa situação. O que eu tenho que fazer? Né? E aí, a partir dali, aí tudo bem, tirou a panela, vai ver se vai consertar, não vai comprar outra, beleza. Zerou aquele problema. Outra vez eu quebrei aqui a cafeteira, aquela uma garrafa térmica. Cara, eu não quis nem saber. Esbarrei sem querer na hora, no momento seguinte. Eu sentei e comprei outra na Amazon, igualzinha, na hora. Eu falei, cara, eu não quero ficar na minha cabeça, pô, quebrei, o que eu faço? Tá, puf, já comprei outra. Por quê? Porque eu não quero ficar perdendo meu tempo com osso. Eu quero deixar a minha cabeça para o filé. É aquilo que me joga energias positivas e a gente resolve rápido o osso. E aí vem o cereja do bolo do caderninho. O que eu posso fazer estruturalmente? Qual é o mandamento que eu vou criar para isso nunca mais acontecer? Aí tem um case do cartão de crédito, né? Uma amiga aqui esqueceu de pagar o cartão. E aí o que eu digo é a questão de melhorar. Eu, por exemplo, toda vez que o cartão fecha a fatura, ele fecha a fatura e depois de uma semana ele é o prazo para pagar. Na hora que fecha a fatura eu pago. Eu botei tudo na agenda para fazer isso. Aí eu falei para ela, cara, não coloca o prazo, que é o prazo de pagar, coloca logo na hora que fechou a fatura. Fechou a fatura, você paga. E aí você então cria esse mandamento e tal. Para fechar, uma coisa que eu achei bem legal, ouvindo aí um podcast de uma psicóloga, não lembro o nome, que eu estava, ainda não decorei o nome dela, né? Mas ela fala de uma coisa que é bacana, que é o deveria, a diferença entre o deveria e o gostaria. Que a gente deve procurar se relacionar com o mundo, isso tem um pouco a ver com o reclamismo, né? A gente não deve se relacionar com o mundo dizendo o mundo deveria ser assim, o mundo deveria ser assado, você deveria fazer isso, falar para o outro, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. O que você tem que dizer é, eu gostaria que as coisas fossem assim. E se eu percebo que alguém, ou uma situação, ou um lugar, ou qualquer coisa, não atende às minhas necessidades do que eu gostaria, eu vou procurar aquilo que possa estar mais próximo daquilo que eu gostaria. Eu achei bem legal, a gente pode aprofundar isso. Para fechar, temos live hoje e queria fechar aí com o Confúcio, que é o seguinte, a frase dele. Confúcio, a verdadeira sabedoria é saber que você não sabe tudo. Vou repetir. A verdadeira sabedoria é saber que você não sabe tudo. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, estamos aqui na nossa batalha de desenvolvimento da ciência da inovação. Apesar de se falar tanto em inovação, a gente não vê o mesmo ibope de falar de inovação se falar de ciência da inovação, né? E a ideia é a gente ir aprimorando isso, e vou dizer mais para vocês, isso só é possível com a liberdade que nós temos aqui na Bimudaz de fazer do jeito que a gente faz. Não temos compromisso com nenhuma regra, não temos a única regra que a gente tem aqui na escola é a seguinte: temos que estar mais próximos possíveis da realidade para ajudar as pessoas a lidar melhor com ela. Essa é a regra de ouro da escola. Ah, mas precisa ter não sei o que da BNT, porque precisa ter não sei o que lá, porque o MEC isso, o MEC aquilo. Para mim, isso é burocracia que atrapalha o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar e se relacionar melhor com a realidade. Então a gente se foca totalmente nisso. A gente tem um modelo comercial, crowdfunding, que as pessoas apoiam, né? Fazendo Pix, muitas vezes, e muitas vezes as pessoas entram na escola e participam, recebem áudios todos os dias, participa das lives no final do mês e vai apoiando os nossos projetos, que já está hoje, a gente já publicou, já nesse ano, 3 livros sobre a inovação pessoal. Então eu te convido para participar da escola, não podendo participar sem tempo, faz um Pix, ajuda a gente aí a pagar os boletos, para a gente ir caminhando e melhorando cada vez mais a nossa narrativa
para que as pessoas possam lidar melhor com esse novo cenário. É isso. O que vocês dizem?